Galera, o maior problema do brasileiro é a falta de união. Tá rolando agora, supostamente estão articulando uma nova greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram, mas a última foi em 2018. Por conta de aumento de preço de gasolina, derivado de petróleo, por aí vai. Como que já está acontecendo hoje, nós já sabemos disso, né? Ninguém vive numa caverna. E aí estão dizendo que vai ser maior ou igual a que foi, a que ocorreu em 2018. E isso é bom por um lado, mas ruim por outro, porque isso mostra como que o nosso país é dividido em classes. Nós não temos união, nós não temos base como um povo, uma nação. O conceito de Estado-nação, isso foi dividido. Hoje nós temos pessoas que só pensam no próprio traseiro, é só isso que tem. O brasileiro hoje se resume a isso. Você tem a classe dos professores, a classe dos servidores públicos, a classe dos militares, então tudo é classe hoje no Brasil. Você não tem brasileiro, você tem classes. A classe do empresariado, você tem a classe dos políticos, que essa é asquerosa, por sinal, diga-se de passagem. Como é que um país desse vai dar certo? Como que um país desse vai dar certo? Não vai, porque nós temos que ter a unidade, todas as pessoas querendo o melhor para aquele país. Só que aqui no Brasil é diferente, as pessoas elas querem o melhor para si, ou para a classe, né, de si. Eu aposto que você conhece algum professor que é a favor de redução de impostos. Mas será que ele está brigando por redução de impostos ou ele quer um reajuste do salário dele? Ele vai pensar nele primeiro, vai pensar na classe. Perdão, quase que o celular voou aqui. Ele vai pensar na classe dele primeiro. Por que isso é assim? Por que a gente não se une para brigar por uma coisa que é do interesse de todos, não de uma classe? Por quê? Porque o Brasil ele é movido por ego. Ele é movido por todo esse movimento que acontece é para sanar um problema pessoal, um problema que está me atingindo como pessoa e não a unidade, não o público. Porque se fosse assim, nós já teríamos mudado essa situação há muito tempo. E não é o que acontece. Nós continuamos vendo pessoas fazendo greve para melhorar apenas a vida delas. É só isso. Você não tem ali uma repercussão nacional para mudar um país. O que você vê hoje é fã-clube de político. É gente indo acampar com um político em Brasília. É só isso que você vê. Você não vê algo desvinculado de figuras políticas. Você só vê coisas que tem ali por trás algum político. E não pode ser assim, cara. Porque o político é só uma figura pública. Ele não representa o que você idealmente quer para o seu país. Ele é somente uma figura política, ele é uma figura representativa. É isso que ele deveria ser em teoria, né? Mas aqui no Brasil ele vira um semideus. Eu não sei o que acontece aqui. Então, são problemas crônicos do Brasil. E eu acredito que a última vez que o brasileiro viu essa união foi durante a mega polarização de 2018, que teve a eleição onde o Bolsonaro foi eleito, né? Foi a última vez que nós vimos essa união. E, na verdade, você teve ali aquela divisão, bolsonaristas e petistas, né? Defendendo um ideal. Só que as pessoas estavam se unindo, as pessoas queriam uma transição, a maioria delas queriam uma transição, tanto que o Bolsonaro ganhou na época, porque era a única opção de transição na época. Depois se provou ser o lixo que foi e tal, a gente já sabe da história toda, ninguém nasceu ontem, né? E a penúltima vez que isso aconteceu foi durante a corrida do Ayrton Senna, né? Quando o Ayrton Senna bateu. E aí o Brasil inteiro se mobilizou, e eu não estava vivo na época, né? Não era nascido, não pude presenciar isso. Mas eu imagino que tenha sido um movimento muito forte, nacional, né? Que uniu várias pessoas. E Ayrton Senna não era uma figura política, era uma figura pública amada por todos. Hoje, quem as pessoas amam? Quem as pessoas clamam? Influenciador de TikTok. Olha a diferença. Olha a diferença. Um símbolo de humildade que foi o Ayrton Senna, que não era de uma família pobre, era de uma família rica, porém era ali um símbolo de humildade. Ensinava lições para as pessoas. Era isso que era interessante nele. Uma figura realmente respeitável, nobre.
Não por quem ele efetivamente era, mas pelo que ele fazia, pelas atitudes dele. Hoje você tem figuras como Virgínia, né? Figuras assim que não tem relevância nenhuma, cara, relevância cultural, relevância, enfim, motivacional nenhuma, zero, zero. Você não extrai nada de bom dessas pessoas. São pessoas que fazem propaganda de bet, só coisa ruim. Você não tem ali algo que te ensine, não tem o que aprender com essas pessoas. O brasileiro se resume a isso. Quando que esse país vai mudar? Quando houver unidade, unificação. Os caminhoneiros vão brigar pelo preço do diesel. O diesel vai abaixar porque o governo vai zerar PIS e COFINS. Mudou alguma coisa na sua vida? Zero, irmão. Zero. Você vai continuar pagando caro no seu arroz, vai continuar pagando 30% de imposto em remédio, vai continuar pagando milhares de reais em imposto para comprar um carro. Mais da metade do preço do carro é imposto. Essa porra não vai mudar, abaixando o preço de diesel. Então, se for para ir para a rua, cara, vamos ir para a rua, parar todo mundo, para brigar pelo fim dos impostos, ou pelo menos pela redução dos impostos a nível internacional, 6%, 5%, no consumo. Acabar com essa farra de imposto no consumo, acabar com farra de super salários. Porque ministro não é Deus, cara, ministro não é semideus. Só o Brasil tem essas aberrações políticas, só o Brasil. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perde para a Rússia. Isso porque a Rússia está em guerra. Se a Rússia estivesse seguindo um caminho democrático, ok, sem interferir na vida de ninguém, o Brasil ocuparia o primeiro lugar. Vai me explicar por que o Brasil, não estando em guerra, não estando com problema nenhum, estruturalmente falando, estruturalmente não, né? Porque a gente tem problemas estruturais, mas vocês entenderam. O Brasil não tem problema externo nenhum com um país nenhum. É o país mais pacífico talvez do mundo, tendo a segunda maior taxa real de juros do mundo, que é a taxa de juros menos a inflação. Isso dá um número gigantesco. Cara, a taxa de Selic hoje está em 15% ao ano, irmão. Quem consegue abrir empresa com uma taxa desse tamanho? Quem consegue financiar uma casa, um carro com uma taxa desse tamanho, irmão? Isso é maluquice, cara. E isso não é de hoje. Desde o Plano Real, o Brasil ocupa essa posição, cara, de maior juro real do mundo. Para quê? Para ficar combatendo inflação. Inflação essa que não existe, irmão. Inflação essa que não existe. Tá, tudo bem, eu tô exagerando, mas não a ponto de você matar uma formiga com uma bazuca. Tá me entendendo? A inflação ela tá aí, beleza. Mas será que o Banco Central, o problema nem é o Banco Central, mas será que o governo, aliado ao Banco Central, não tem outras formas de mexer nisso, sendo que o mundo inteiro tem formas de resolver isso, de solucionar isso? Será que é tão difícil assim ajustar o fiscal, gastar menos do que você arrecada? Será que é difícil, muito difícil fazer isso? Cara, eu fico impressionado com isso, cara. A gente arrecada trilhões em impostos e ainda falta dinheiro, cara. Que porra é essa, irmão? Que porra é essa, cara? Eu fico pensando, cara. Eu fico pensando, sinceramente. O brasileiro trabalha 5 meses só para pagar imposto e o governo ainda falta dinheiro, cara. Irmão, que loucura. Esse país aqui é um manicômio, irmão. É um manicômio. E as pessoas não se ajudam. As pessoas ficam se separando em classes. Aí, como eu disse, o professor vai lá, vai participar de uma manifestação pedindo reajuste de salário, vai ter o reajuste, ou não vai ter, não sei. Talvez tenha, talvez não tenha. No dia seguinte, a vida de todo o restante do brasileiro que não é professor tá na merda. Continua na merda. Então, cara, se a gente for pra rua, vamos pra rua para brigar por coisas que realmente mudem a estrutura do país. Fim de super salário, redução exponencial de impostos sobre consumo, que é isso que mata o pobre. O que mata o pobre é isso, cara. O que mata o pobre é isso, é imposto em cima de produto, imposto em cima de consumo. Porque o que o governo faz para frear consumo? Aumenta a taxa de juros e sobe imposto em consumo. O brasileiro não pode consumir, é crime consumir no Brasil. É crime. Você é empresário, você paga uma caralhada de imposto, você tem que pagar alvará de prefeitura, você tem que pagar DEFIS todo ano, você tem que pagar o Simples Nacional. Cara, que é isso, irmão? Que é isso, cara? Só falta o cara botar uma arma na tua cabeça, é isso que tá faltando.
É isso que está faltando. Aí você ser empregado no Brasil também, você tem desconto no salário. O funcionário chega a custar 2 vezes mais para o patrão. Cara, que modelo de imbecil, ridículo que esses velhotes que estão sentados lá nessas cadeiras da Câmara do Senado propuseram pra gente. Essas pessoas deviam ser expurgadas de lá, cara. São pessoas velhas que estão pensando no passado, anos 80. Esquece essa porra, renova tudo, irmão. Renova tudo. Vamos pra rua pra brigar, pra tirar essa gente de lá, essa gentalha de lá, porque esses caras pensam no passado. Nós precisamos de pessoas novas, pessoas que pensem no futuro. Porque essas pessoas só pensam no próprio bolso delas e têm ideias do passado, ideias de fechar a indústria, de fechar o país para importação. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso são coisas de 50, 60 anos atrás, irmão. A gente não está mais na década de 50, de 60. O Brasil acha, os governantes do Brasil acham que nós ainda estamos em 1980, que dá para competir, dá para criar uma indústria de inteligência artificial para competir com os Estados Unidos e China. Irmão, o Brasil já perdeu a vanguarda, cara. Já era. Já era. E vocês estão dificultando cada vez mais, cercando a gente aqui. E não é assim que tem que ser feito. Eu não sou a favor de você quebrar a indústria brasileira, não. Não sou a favor, mas a indústria só renova se ela competir diretamente com quem está lá fora. Vai competir no mercado interno com quem? Não tem ninguém no mercado interno. O mercado interno ele é fechado. Aí ficam vendendo produtos caros, para o brasileiro pagar caro aqui dentro, enquanto que lá fora está na vanguarda tecnológica, está tudo ali, ó, tudo de ponta, tecnologia de ponta, é a gente aqui, 50 anos de atraso. 50 anos de atraso, por causa desses velhotes, dessas porra desses velhos que estão lá, que fica lá, coçando o saco o dia inteiro. É isso que eu fico puto, cara. Vocês me perdoem aí o linguajar desse vídeo, porque eu realmente pistolei, cara. Eu realmente pistolei. Eu fico vendo essas lideranças de caminhoneiros tentando fazer greve e tal, articulando greve, para baixar preço de diesel, irmão. Cara, vocês têm que falar, ou muda tudo, ou a gente não vai voltar. É assim que tem que ser. Ah, mas eu tenho que comer. Irmão, dá-se um jeito, irmão. Dá-se um jeito. Se ninguém trabalhar, eles não vão ter dinheiro. É isso. Esse é o ponto. Se todos pararem de trabalhar, eles não terão dinheiro. Mas aí tem que ter. Tem que se unir patrão, funcionário, todos por uma unidade, né? Todos formando ali uma unidade, pensando em si, nem no Brasil, esquece Brasil, pensar em si próprios, em suas famílias, e eu estou falando em si, não na sua categoria, porque eu acabei de falar aqui, que as pessoas elas brigam por categorias, por classes, não é isso. Não é isso, é você pensar no brasileiro. No brasileiro que eu falo é incluir todo mundo. O brasileiro baixa renda, o brasileiro média renda, todo mundo. Tem que incluir a todos. Quando eu falo pensar em si, não é ser egoísta, como hoje fazem. Como pensam no seu próprio nariz, no seu próprio traseiro. Não é disso que eu estou falando. Senão eu estaria entrando em contradição. O que eu estou dizendo é o seguinte, é pensar no brasileiro. E pensar no brasileiro é pensar em todos os brasileiros. E pedir, sim, reforma da Constituição. Tem que reformar essa Constituição horrorosa, que tem mais de sei lá quantas emendas até hoje. Uma porrada de emendas. Se tem tanta emenda, é porque não funciona, né? É porque não funciona, certo? Então, reforma constituinte, redução de impostos sobre o consumo, fim dos supersalários. Ah, mas eu vou... Não interessa, fim dos supersalários, irmão. Fim, acabou a farra. É só assim que a gente vai sair da rua. Tem que ser assim, cara, tem que ser enérgico. Agora vai lá, meia dúzia de candango, ó, o país vai parar se vocês não abaixarem o preço do diesel. Pô, cara, pelo amor de Deus, irmão. Preço de diesel? Fala sério, cara. Porra, para o país para uma coisa útil. Eu também tô sentido aqui pelo preço da gasolina. Também tô, mas é só por isso que eu vou parar o país. Vou parar o país para tentar mudar, cara. Para tentar mudar a estrutura toda. Toda. Já que vocês vão parar, parem por uma coisa que vale a pena. E não por besteira de preço de diesel. Falou?